Muito bem. E o meu fogão? Ai, chegou a minha vez. Pega o Internacional, jogo de Dia das Mães. 8 da noite, domingo. Que presente. No Newton Santos, estarei lá. Vai ter um desfalque confirmado, já foi desfalque no último jogo, Mastroianni. Ele teve uma lesão na coxa esquerda, vai ficar fora desse confronto. Tem outros desfalques aí, né, que já são conhecidos, né? Veneu Bastos, o Barbosa, o Savarino, Matheus Martins. E pode ser que o Santi volte nesse jogo. O Santi também estava com questão de lesão e pode ser que ele esteja à disposição, ainda não é confirmado. Bom o Santi voltar, que ainda não se adaptou ao Botafogo, né? Foi até vaiado no último jogo. Dá para comentar mais um pouquinho? Dá para comentar mais um pouquinho? É mais uma opção para o setor ofensivo, independentemente se ele será reserva ou titular. Você tem um jogador como ele, da estrutura dele, óbvio, ainda está em processo de adaptação ao elenco alvinegro e também ao processo de trabalho do Renato Paiva, mas é um reforço caseiro, tendo em vista que o Botafogo está sofrendo com muitos desfalques. Mas não é só por causa disso que o Botafogo vem jogando mal. Não, a gente já discutiu isso aqui. E é bom o Botafogo abrir o olho, que apesar do Internacional ter perdido ontem, eu tive a oportunidade de assistir esse jogo, o segundo tempo do Internacional jogando fora de casa foi muito bom. E é um time muito bem treinado também. Ou seja, um adversário difícil para o Botafogo mesmo jogando no Newton Santos. O Internacional é um dos times mais bem preparados aí para a temporada. Você não acha? Sim. Aí, Pedrosa? Concordo. Eu acho que o Roger Machado também passou por um momento de oscilação, está passando por esse momento ainda, mas a equipe do Inter é muito qualificada, é uma equipe que tem grandes jogadores como o Alan Patrick, como o Borré, como o Ener Valencia, entre outros jogadores que também estão lá no Internacional. A dupla de volantes, o Fernando e o Bruno Henrique, é muito boa também. Então, assim, é uma equipe muito difícil que quando a gente começou o ano, o Campeonato Brasileiro, colocava Inter e Botafogo como postulantes ao título. É verdade. Então, assim, eu acredito que vai ser um grande jogo. Dito isso, 0-0 Fogão. 3 pontos. É o que eu quero, 0-0. Tá certo. Bateu na trave, saiu, mas foi gol. Foi gol. Não, esse é tipo de jogo que é ganhar e ganhar. Ganhar e ganhar. Bebe água, Pedrosa. O Fogo tem esse jogo difícil, né? Contra o Internacional. Partida que vai acontecer domingo no Newton Santos. Vem de uma vitória, sim, na Libertadores, mas continua pressionado. E olha, cara, acho que a galera, depois que pichou os muros do Newton Santos, Pedrosa, essa semana, e viu o time mais uma vez não convencer, embora tenha vencido o Puerto Cabello, eu acho que a galera vai vir num tom... Work today is broken. Vir num tom de cobrança pro jogo de domingo. Principalmente, claro, se a noite não terminar como eles esperam, né? Em comparação aos seus rivais, foi o que você falou. O Botafogo teve um resultado positivo. Venceu, conseguiu pontuar, se manter vivo na Libertadores. Mas em relação a desempenho, o desempenho do Botafogo foi muito alarmante, cara. A verdade é essa. Claro que tem os desfalques, principalmente o Barbosa e o Savarino, que são jogadores que são titulares e de uma alta qualidade, podemos colocar assim. Mas isso não é justificativa para o Botafogo apresentar o futebol bem ruim que apresentou no jogo da Libertadores, quando ele jogou fora de casa contra o Carabobo. Então, eu acredito que esse jogo vai ser bem complicado para o Botafogo. O Internacional é uma das melhores equipes do Brasil, por mais que tropece também, tem grandes jogadores. Alan Patrick, Fernando, Bruno Henrique, Borré, Ener Valencia. Cara, eu poderia ficar aqui falando do time inteiro do Inter, que é muito bom. Então, o Botafogo vai precisar jogar um futebol, no mínimo, muito melhor do que jogou diante do Carabobo, uma equipe muito mais ajustada do que apresentou contra o Carabobo, porque o Internacional, na minha visão, ainda é um dos postulantes aí a brigar pelas primeiras colocações. Claro que está dividindo com a Libertadores, também está tendo essa dificuldade, mas é uma equipe muito bem ajustada pelo Roger Machado. O Botafogo deve ter o retorno do Santi, que não esteve à disposição aí nos últimos jogos, mas é um jogador que custou caro aos cofres do Botafogo e ainda não conseguiu fazer nenhuma apresentação, umazinha apresentação qualificada, e vamos ver o que o Renato Paiva vai fazer, cara. Eu acho que vai ser um momento de muito protesto também, porque a torcida do Botafogo, em sua maioria, já não aguenta mais o técnico. O Wendel, que eu falei agora há pouco, que eu citei, né, teve uma lesão grau 1 no músculo posterior da coxa direita. Ele se machucou sozinho no jogo do último domingo contra o Paris NN pelo campeonato russo, né? Mas é uma lesão grau 1, que é o menor grau, é o grau mais leve, então tudo indica que ele vai estar liberado para jogar com o Botafogo no Mundial de Clubes, como eu trouxe aqui, como a informação teria sido prestada pelo presidente do Zenit. E é uma informação que está confirmada também pelo GE. Pois não, Raíza? Acabei, mandei mensagem aqui para uma pessoa do staff do Wendel, acabou de me responder, falou que
que acredita que no Mundial ele vai estar, sim, 100%. Então, da parte do jogador, é de que eles acreditam que no Mundial ele vai estar 100% e vai poder jogar tranquilo com o Botafogo. Sobre o Internacional, esse jogo, o Ener Valencia saiu lesionado do jogo contra o Atlético Nacional, deve ser desfalque, vai ser desfalque contra o Botafogo. E, além disso, tem a situação do Rafael Borré também, né? Porque o Rafael Borré, ele tá fora. Ele não deve retornar a tempo desse jogo contra o Botafogo. Então, 2 jogadores importantes para o Internacional que estarão de fora desse duelo contra o Botafogo. O Wesley e Vitinho jogam, o Raiz, você sabe? Não sei dizer. Que são também 2 jogadores muito qualificados, Bons jogam pelas jogadores. pontas, né? O Wesley vem fazendo um campeonato grande pelo Internacional desde o ano passado. É um jogador que não conseguiu se firmar em outras equipes, mas no Internacional vai muito bem. Como eu disse, cara, independentemente de quem vai jogar lá na frente, o Roger Machado tem essa equipe nas mãos. O Alan Patrick, sem dúvida alguma, ele é um dos melhores meias aí do futebol brasileiro e talvez do futebol sul-americano. Enfim, vai ser complicado, cara. E o Botafogo se repetir. Eu gostaria Santi Rodrigues voltando no jogo, né? Exato, Tá à mas eu disposição. gostaria de dar uma dica pro Renato Paiva. Não entre com o Juan Cruz, meu filho. Se preserve, assim. Com o quê? Porque o Juan Cruz. Se preserve, assim. Se preserve de verdade. É um jogador que custou 50 milhões de reais aos cofres do Botafogo. O scout do Botafogo é muito competente, mas nessa errou feio, assim. Um jogador que não vale nem metade disso. E a cada jogo que o Juan Cruz atua, ele consegue comprovar que essa contratação foi errada. Não sei se o Mastriani volta para essa partida. Jogo que o Juan Cruz atua, ele consegue comprovar que essa contratação foi errada. Não sei se o Mastriani volta para essa partida, mas eu testaria o Arthur de segundo atacante, que também não vem fazendo grandes apresentações, mas pelo menos mostra vontade, tem potencial para poder evoluir. E, cara, é ver como é que essa equipe vai se portar diante de sua torcida com esse clima assim de panela de pressão, hein, Lan? Se o Botafogo não fizer, por exemplo, um bom primeiro tempo, você pode ter certeza que no segundo os protestos vão começar. E o Internacional também está pressionado, né? O Inter também caiu de produção. Eu tenho visto também influenciadores do Internacional, o pessoal está cobrando lá, né? Tá dizendo que a maionese azedou lá, que a carruagem desandou lá no Internacional também. Inter que vinha muito bem no começo da temporada e era considerado candidatíssimo ao título brasileiro. A coisa lá também há um clima de pressão, um clima de cobrança em cima do técnico Roger Machado. Tem superchat aí? Tem? Bota aí na tela pra gente, vamos lá de superchat, vamos com os palpites, hein? Palpite da rodada. Rodolfo Pereira, tô ansioso para ver o Diniz gritando. É isso aí, família botafoguense. Vamos ver agora aí o que a mídia tá falando, né? Os portais de notícia a respeito do Fogão. Essa notícia aqui, ó, eu achei bastante interessante, eu vim trazer aí para vocês. Fala que mais de 70% da SAF não estão qualificados para o Campeonato Brasileiro, né? Dos 95 times com esse modelo, 11 estão nas séries A e B. Veja só a notícia. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade Anônima do Futebol, o IBSAF, aponta que já são 95 clubes constituídos em SAFs no Brasil, sendo que 71 deles não estão qualificados para a disputa das 4 divisões do Campeonato Brasileiro. 6 deles estão na Série A, o Botafogo, Fortaleza, Bahia, Cruzeiro, Vasco da Gama e o Atlético Mineiro. 5 na Série B, que é o Atlético, o Cuiabá, o América, o Corinthians e o Botafogo, de São Paulo, né? Em relação às regiões do país, 40 estão com a sede no Sudeste, 21 no Sul, 13 no Centro-Oeste, 17 no Nordeste e 4 no Norte. Em primeiro lugar, o processo de aprovação é mais fácil, menos burocrático, pois em geral envolve um quadro associativo menor, menos posição política, torcedores e divulgação na mídia, diz Cristiano Caos, advogado especializado em direito desportivo e sócio do CCLA, de advogados. Outro aspecto que ajuda a explicar o fenômeno é a ausência de receitas. Comparados aos clubes de maior porte, os times menores não enxergam alternativa além da SAF para atrair investidores e, consequentemente, dinheiro. Então, essa notícia ali sobre a SAF, né?
Vamos ver uma notícia também falando do Louco Abreu. Ele fez um comentáriozinho agora do portal, né? Do Fogão Net. Falou que dessa notícia a respeito do Louco Abreu, que ele brincou, que comemorou a saída de Chiquinho Soares do Botafogo. A loucura continua, o maior artilheiro do estádio, Newton Santos. Louco Abreu é uma figura, a ponto de comemorar a saída de Chiquinho Soares do Botafogo por um motivo inusitado. Foi o que o ídolo uruguaio revelou em entrevista ao Botafogo Podcast. É bom estar aqui no estádio, ainda que o cara vá ficar puto comigo, mas eu tenho que ser sincero. Na hora que venderam o Tiquinho, falei graças a Deus. Ele riu, né? Porque estava perto de me tirar do posto de maior artilheiro do Newton Santos. Acho que faltavam 5 gols, 4. Aí falei, será que o cara não será vendido? Eu queria que fizesse gol fora do Newton Santos. Que arrebentasse para aparecer uma proposta de 7 milhões. Vende ele, que já foi bem demais. O cara estava cercando, falei. Se ele fica para o Carioca que vem, fodeu. Porque no Carioca sempre tem maior possibilidade ainda para ter falta, pênalti. Ele foi vendido, falei, a loucura continua, um artilheiro do Newton Santos, brincou o Louco Abreu. O detalhe é que o Louco Abreu tem 41 gols marcados nos Newton Santos, enquanto Chiquinho tem apenas 19.